Hoje vamos falar sobre a Semana do Trânsito e toda a programação comemorativa que aconteceu aqui no município de Xaxim. Aqui conosco está Daniel Tonhaso, diretor do Departamento de Trânsito. Daniel, seja bem-vindo. Conte para nós qual foi a programação da Semana do Trânsito aqui no município de Xaxim. Bom, Patrícia, na Semana do Trânsito nós começamos fazendo uma blitz educativa. Então a gente fez uma blitz educativa em conjunto com o Corpo de Bombeiros aqui do município. Tivemos algumas ações também com a Câmara de Vereadores Júnior, né? E também a gente teve em todas as escolas municipais fazendo mini palestras. A gente entrava em cada sala de aula fazendo uma mini palestra de uns 10 minutinhos, entregávamos cartilhas aos alunos e passávamos algumas orientações de como eles deveriam se portar e como eles deveriam abordar os seus pais, os seus familiares, na tentativa de evitar um acidente de trânsito. Orientações alusivas a como se comportar dentro do veículo e no dia a dia no trânsito. Sim, orientações básicas que partia desde um comportamento na frente da escola, para onde o pedestre deveria andar, como ele deveria atravessar essa rua, como ele deveria se portar dentro do transporte coletivo, como ele deveria se portar dentro do carro do pai dele, do familiar que o transportasse. E, ao mesmo modo, para que servia um cinto de segurança? A gente passava essa orientação e passava técnicas para eles poderem chegar em casa e poder cobrar do pai e da mãe, que eles conseguissem uma eficiência ao poder daqui a pouco fazer com que o pai e a mãe usassem um cinto de segurança, exemplificando com daqui a pouco acidentes que aconteceram ao longo do tempo, que se tornaram exemplos, acidentes famosos que daqui a pouco, se o cidadão tivesse usado o cinto de segurança, ele teria se salvado. Essa programação, Daniel, ela durou muito mais do que uma semana. Sim. Quanto tempo durou? A gente iniciou no dia 16 de setembro, um pouquinho antes da abertura oficial da Semana do Trânsito, e conseguimos concluir todas as nossas atividades no dia 6 de outubro. Você destacou, Daniel, que esse trabalho foi realizado com várias faixas etárias, mas especificamente com crianças. Você acredita, no seu entendimento, Daniel, esse trabalho com crianças, ele dá um resultado melhor, pode dar um resultado melhor no futuro, criando adultos e motoristas e pedestres mais conscientes no trânsito? Sem dúvida, foi um trabalho onde a gente passou em todas as faixas etárias, como tu destacou, segundo grau, quem daqui a alguns meses já vai se tornar um motorista, mas o foco principal foi nas crianças, lá, faixa etária de 5, 6, 7 anos, e aí a gente percebe o quê? Nesse período mesmo da campanha, muitas vezes eu fui abordado por pai, por mãe, me perguntando o que eu tinha feito que o filho começou a usar cinto, que o filho começou a dizer o seguinte, que o pai tinha que usar cinto, começou a explicar e começou a cobrar. Então eles vieram me procurar pedindo explicações. O que eu tinha falado para os filhos deles para que isso ocorresse. Eu percebi, em questão de dias, a gente já percebeu o comportamento na frente das escolas. Era comum você passar na frente de uma escola e se deparar com muitas crianças correndo no meio da pista de rolamento. Alguns dias depois que eu passei nessas mesmas escolas e no mesmo horário percebi que não tinha mais criança correndo no meio da rua. Elas estavam na calçada, estavam cuidando, atravessar, tinha mais cuidado do que anteriormente. Então ali eu acho que a gente já começou a colher alguns frutos. E acredito que se a gente conseguir moldar o pequeno, a criança, ele vai se tornar um cidadão melhor, ele vai ser um pedestre melhor, vai ser um motorista mais consciente, onde daqui a pouco o fator da existência de uma penalidade vai ser só um detalhe, porque ele não vai mais precisar ser penalizado. Ele vai ser um cidadão consciente, um cidadão que entende o dever dele na sociedade e ele vai lá daqui a pouco apenas desempenhar o papel dele de cidadão. Acredito que se a gente trabalhar com as crianças, no futuro a gente terá muito menos acidentes. E esse também foi o objetivo do material entregue para as crianças, né, para os estudantes, que eles levassem o material para casa para discutir as orientações desse material informativo, desse folder, em casa com seus pais, com seus familiares. Na questão das cartilhas que a gente entregou para cada aluno que recebeu a mini palestra, foi uma estratégia, né? Uma estratégia onde a gente entregava, para os pequenos a gente até falava que era um tema de casa, para eles poderem levar em casa e tinha que fazer junto com o papai e com a mamãe,
para que eles pudessem também conhecer a realidade, receber as orientações. E a gente lá na mini palestra dava orientação de como eles deveriam abordar os seus pais. Muitas vezes chegar e falar para o pai que o pai é obrigado a usar o cinto de segurança, ele não vai entender isso como uma questão de consciência, ele vai entender como uma ordem dada por um filho. Muitas vezes ele descumpre isso. Agora, se o filho chegar e falar para ele, papai, mamãe, eu amo você, eu quero que tu volte para casa hoje à noite, por isso estou perguntando para você usar o cinto, pode ter certeza que o pai e a mãe, ele pode muitas vezes não colocar na frente do filho o cinto para não se sentir desautorizado, sentir que o filho está mandando nele, mas no minuto seguinte, quando ele sair da frente do filho, ele vai usar o cinto de segurança. E o objetivo da campanha daí começa a ser realizado. Tá certo. E essas são, então, Daniel, como você destacou, um pouquinho das ações realizadas pelo governo municipal através do Departamento de Trânsito aqui no município de Xaxim. Daniel, muito obrigada pelas informações. E mais informações sobre todos os departamentos, sobre todas as secretarias, todas as ações que o governo municipal realiza aqui no município de Xaxim, você encontra no site da Prefeitura e também no nosso Facebook.